paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem? Estamos de volta e desta feita para o estudo da lição 8, que tem por título As Escrituras, a revelação escrita de Deus, uma introdução à bibliologia. O esboço da nossa lição, conforme a página 223, nos diz, ou nos traz a necessidade de uma revelação escrita, a inspiração das Escrituras, a exclusividade das Escrituras, o cânon das Escrituras, a interpretação das Escrituras e a autoridade das Escrituras. São 6 os objetivos da lição. Primeiro, identificar as razões pelas quais era necessário que Deus provesse uma revelação escrita sobre si mesmo. Segundo lugar, dar o significado de inspiração relativo às Escrituras, as Escrituras Sagradas, e apresentar evidências bíblicas dessa inspiração. Em terceiro lugar, defender que a Bíblia é a completa e suficiente revelação de Deus e, portanto, nada é preciso nem deve ser-lhe acrescentado. Em quarto lugar, apresentar resumidamente o histórico da formação do cânon sagrado, especificando os critérios para a admissão dos livros que o compõem. Em quinto lugar, buscar a iluminação do Espírito Santo ao ler a Bíblia, reconhecendo que, sem a sua ajuda, sem a ajuda do Espírito Santo, não compreenderemos devidamente a palavra de Deus. Afirmar que a Bíblia interpreta-se a si mesma. E em sexto lugar, reconhecer que a autoridade da Bíblia provém do caráter de seu autor, de quem ela é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O texto 1 da nossa presente lição tem por título a necessidade de uma revelação escrita. Dessa porção introdutória à nossa lição, eu quero destacar no último parágrafo da página 224 o conceito do vocábulo revelação. Temos aqui na nossa lição a seguinte afirmação: sem uma revelação da sua parte, da parte de Deus, o homem natural sequer notaria a própria condição e necessidade de ajuda. Para compreendermos porque era necessária uma revelação por parte de Deus, precisamos saber o que significa o vocábulo revelação em relação a Deus. Ele significa que Deus revela ou desvenda às pessoas aquilo que elas não poderiam saber de nenhuma outra maneira sobre Ele e sobre os seus propósitos. E continuou o texto dizendo-nos que, visto que Deus é grande e amoroso e que o homem precisa tão desesperadamente de ajuda a fim de resolver o seu problema do pecado, já poderíamos esperar que Deus dissesse claramente ao homem quem ele é e o que ele quer que o homem faça. Além disso, é perfeitamente lógico que Deus haveria de garantir que essa revelação fosse protegida, a fim de que as pessoas pudessem ter esse conhecimento sem distorcê-lo de maneira alguma. Assim, como poderíamos esperar, Deus providenciou para que a sua revelação fosse preservada em forma escrita, por razões muito lógicas, que tem a ver exatamente com tudo o de bom em termos de preservação de verdades, de informações, no caso aqui de revelações que a palavra escrita fornece, que o registro escrito fornece. O texto 2 fala-nos sobre a inspiração das Escrituras. E o texto se inicia com a seguinte declaração: acreditamos ou cremos que as Escrituras são a revelação infalível, ou seja, que se cumpre sem falhar.
é a revelação, ou são as Escrituras a revelação infalível de Deus sobre si mesmo e sobre seus propósitos quanto à vida dos homens. Elas foram escritas por autores humanos que agiram movidos pelo Espírito Santo. Na página 226, dando continuidade à introdução à questão da inspiração das Escrituras, nós lemos: quando falamos das Escrituras, referimos-nos aos escritos que conhecemos pelos nomes de Antigo e Novo Testamento. Geralmente o termo Escrituras ou Escritura, quando se refere ao Antigo e Novo Testamento, é escrito com letra maiúscula. E, no caso, os escritos que compõem o Antigo e Novo Testamento diz respeito aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Há uma observação aqui, que a Bíblia Católica contém mais livros, que são os apócrifos, cuja autenticidade não foi reconhecida pela Igreja Evangélica genuinamente bíblica. Há uma diferença entre o cânon católico e o cânon evangélico. E sobre cânon vamos estudar daqui a um pouco o significado do termo cânon, o processo que desencadeou no cânon das Escrituras Sagradas. Daqui a pouco chegamos lá, ok? Mas o que significa inspiração? A inspiração indica uma operação do Espírito Santo, mediante a qual ele guiou, ele dirigiu, ele coordenou, ele supervisionou os autores das Escrituras na seleção do material a ser incluído e das palavras que eles escreveram. Foi um poder especial para uma tarefa especial. Deus pôs na mente e no coração dos escritores sagrados o que ele queria que expressassem. Assim, eles escreveram sob a direção ou gerência do Espírito Santo. O Espírito de Deus resguardou esses autores de qualquer erro e de qualquer omissão no registro daquilo que queria que escrevessem. Essa afirmação eu vou destacar daqui a um pouco. No registro daquilo que queria que eles escrevessem. Por outro lado, é admirável que ele tenha usado a personalidade desses autores humanos no registro escrito da sua revelação. Algumas considerações gostaria de fazer acerca dessa definição de inspiração e de algumas questões aqui pontuadas para avançarmos. E é provável que em algum momento aquilo que colocaremos agora voltaremos a citar ou a mencionar. A inspiração de Deus, a gestão do Espírito no processo do registro daquilo que Deus queria que fosse escrito, se deu de várias formas, de várias maneiras. Vamos introduzir aqui essa questão. Nós temos, por exemplo, os livros proféticos. Vou dar pelo menos 2 exemplos. Os livros proféticos, eles são escritos e, pelo estilo da sua escrita, eu vou tomar aqui a minha Bíblia e vou, de forma prática, dar pelo menos um exemplo daquilo que estamos falando. Miqueias capítulo 1. Poderia ser algum outro livro profético, mas abri aqui em Miqueias. Miqueias capítulo 1, versículo 1.
palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. E o versículo 2 continua. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra. E Miqueias continua o registro da sua profecia. E o que temos aqui em Miqueias que gostaríamos de destacar? Miqueias é um exemplo de que a inspiração do autor, do profeta, tem a ver com o que Deus revelou diretamente para ele, com o que Deus mostrou para ele. É o registro escrito de uma profecia dada por Deus ao profeta e que foi inspirado, que foi movido para o registro dessa palavra, dessa mensagem, dessa revelação que ele recebe diretamente da parte de Deus. Miqueias. Ok? Há várias porções na Bíblia que se relacionam com a inspiração, que tem a ver com o registro dessas verdades, dessas mensagens comunicadas diretas por Deus ao mensageiro, que registra, que escreve a profecia. Uma outra maneira que se dá o processo de registro inspirado, por exemplo, acontece com o que nós vemos e lemos no início do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. No caso de Lucas, a metodologia, a fonte do conteúdo que ele, por inspiração, vai escrever, se deu com base em um empreendimento de pesquisa, de busca de conhecimento dos fatos que aconteceram por ocasião do nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então Lucas empreendeu uma pesquisa e nesse empreendimento ele organizou, ordenou os fatos segundo a transmissão dos mesmos por testemunhas oculares. Então percebam aqui aquilo que estou querendo pontuar, que o registro do que Miqueias escreveu, que o registro do que Lucas escreveu, que o conteúdo desse registro, que as palavras são inspiradas. Agora, a origem desse conteúdo, Miqueias recebeu direto de Deus, sob a supervisão e a coordenação do Espírito. Lucas, ele não recebe por revelação o que vai escrever, o que é inspirado para escrever. Lucas recebe por investigação, por pesquisa. Então são
maneiras diferentes de se receber, ou de se apropriar, ou de conhecer o conteúdo que vai ser escrito, a revelação escrita, maneiras diferentes de se receber isso, mas é a mesma inspiração, a mesma supervisão, a mesma coordenação, a mesma orientação do Espírito no que diz respeito ao registro das palavras. Isso é importante de pontuar, porque há um equívoco em muitos de que tudo, às vezes se pensa que tudo que foi escrito na Bíblia veio de uma revelação direta de Deus para o escritor bíblico. Às vezes veio por meio de uma direção de Deus num processo como o de Lucas, uma direção de Deus e uma total orientação divina e sobrenatural sobre onde buscar a informação, quais informações eram fidedignas, até a seleção, a organização e o registro inspirado dessas informações, dessa revelação obtida por esses meios. Compreende? Então é muito maravilhoso ver as diversas formas, compreender as diversas formas e maneiras da verdade de Deus chegar aos escritores bíblicos, para, chegando até eles, ser por inspiração divina registrada em sua revelação especial, a Bíblia Sagrada. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar e destacar nessa introdução é exatamente o fato de que a personalidade, o estilo de cada escritor do texto sagrado foi respeitado e foi considerado. Isso aponta para a graciosa maneira é uma das características da graciosa maneira de como Deus trabalha, cooperando com o homem, e o homem cooperando com Deus na realização da sua obra, seja qual for a obra, inclusive essa aqui, da qual estamos tratando, do registro inspirado, da seleção do material oriundo de pesquisa ou de revelação direta, conteúdo ou palavra, revelação direta vinda da parte de Deus para o escritor bíblico. Isso é maravilhoso. Há diversas informações aqui complementares a essa questão da inspiração. Vocês já devem ter percebido que nas páginas 226 e 227 nós temos um subsídio teológico que se estende para as páginas 228 e 228 e 229. Se estende até a página 229, sobre a questão da inspiração divina da Bíblia. Outra consideração a ser feita em termos de inspiração, destacando aqui alguns desses aspectos do nosso manual, está no final da página 200, aliás, no início da página 227. Os autores humanos das Escrituras não estavam necessariamente conscientes de que aquilo que estavam a escrever seria um dia reunido a outros escritos de outros autores fazendo parte da revelação divina registrada. No entanto, ao serem impelidos por Deus, escreveram obedientemente e não duvidaram das palavras que deveriam ser usadas. Para exemplificar, aí temos aqui um exemplo de Lucas, um de Paulo, também como formas e maneiras de Deus trabalhar. Se já citamos Lucas, e aqui mais uma vez
ele aparece. Deus impulsionou Lucas com a necessidade de pesquisar, corroborando com o que já falamos, e investigar todas as narrativas feitas por testemunhas oculares sobre a vida de Jesus. Eu queria destacar uma questão aqui que eu acho que é muito significativa e importante. Até os evangelhos serem escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, e há entre os estudiosos praticamente, não totalmente, um consenso de que Marcos ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Os evangelhos não estão numa ordem cronológica, não estão. Até os evangelhos serem escritos, as informações acerca dos fatos envolvendo o nascimento, ministério, morte, ressurreição, ascensão de Jesus, eram transmitidos oralmente. Nós temos lá no início, na página 224 do nosso manual, um comentário no segundo parágrafo de que a transmissão oral, ou a tradição oral, que vem por transmissão oral, a respeito de Deus e de seus propósitos, não é digno de confiança. Essa declaração ela precisa ser considerada dentro de determinados contextos. Por exemplo, eu não tenho dúvida que dos apóstolos, do ministério de Jesus, dos dias do ministério de Jesus, os dias do ministério de Jesus culminam com sua morte e ressurreição, ministério terreno, morte, ressurreição e ascensão. A partir dali, o que vai ser conhecido dos dias desse ministério de Jesus é através da pregação e do ensino e do apostólico, ok? E do que testemunhas entre aqueles que caminharam com Jesus, seus discípulos, passavam e comunicavam oralmente. Então, eu não tenho dúvida alguma, e outros estudiosos da questão também não têm dúvida alguma, essa convicção de que Deus, ele preservou o Espírito Santo, o Pai, Deus, na sua totalidade, na totalidade do seu ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Divina, Deus preservou a narração oral ou verbal dos fatos na sua íntegra, para que não sofressem distorções, até o momento em que esses fatos eles foram registrados, escritos pelos evangelistas. Estou falando dos evangelhos aqui de forma específica. Mateus andou com Jesus. Foi testemunha ocular. João também andou com Jesus. Foi testemunha ocular dos fatos. Porém, Marcos e Lucas não caminharam com Jesus. Não foram discípulos que acompanharam o ministério de Jesus. Assim se compreende. Lucas teve que, de forma clara, envolver-se numa pesquisa. Então, do momento em que os fatos relacionados ao nascimento, à vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, do momento em que isso começou a ser pregado e ensinado, Deus preservou essa transmissão oral, até o seu registro inspirado, que resultou, no nosso caso aqui, que estamos falando
dos evangelhos. E há alguma diferença entre transmissão oral e tradição oral? Eu quero pontuar aqui que eu poderia aqui mostrar uma diferença entre transmissão oral e tradição oral. Eu pontuaria que a transmissão oral, ela é, no que diz respeito ao que estamos tratando aqui, ela é um recurso temporário, momentâneo, onde no caso aqui Deus preservou os fatos que eram comunicados através da palavra falada. Foi uma transmissão oral que aconteceu por um tempo, até o registro escrito. Já a tradição oral, ela se perpetua, ela não se dá apenas por um tempo, onde as verdades ou os fatos, as histórias são contadas e depois passam a ser registradas. A tradição oral, ela continua por muito tempo, e em muitos casos essa tradição oral vai caminhando com a tradição escrita. É essa perpetuidade ou essa continuidade, talvez seja o termo mais apropriado, essa continuidade por muito tempo que acaba na maioria dos casos, provocando distorções, acréscimos ou alterações no conteúdo da tradição oral, pelas causas que a gente tem e estão escritas na página 224, os fatores que contribuem para isso. Eu gostaria apenas de pontuar isso para você refletir um pouco. E sim, no caso da vida, do nascimento, da vida, do ministério, da obra de Jesus, da sua morte, sua ressurreição, da sua ascensão, houve-se um período de transmissão oral que logo com o registro inspirado dos fatos por testemunhas oculares, alguns evangelistas foram testemunhas oculares e outros não, que logo que foram registrados por inspiração divina, a transmissão oral deu lugar à revelação especial. Ok? Gostaria de pontuar isso, que obviamente é um tema que vai aparecer ao longo do curso, do estudo mais aprofundado sobre bibliologia, mas fica aqui uma consideração para a vossa reflexão e compreensão acerca de algumas dessas questões envolvendo a inspiração, ok? Voltando aqui para a página 227, vocês lembram que eu comparei o método através do qual Miqueias recebe o que vai escrever da parte, a forma como Miqueias recebe da parte de Deus o que vai escrever, da forma como Lucas recebe. Miqueias recebe por revelação direta, Lucas recebe por investigação, por direção ou orientação de Deus no processo que ele utilizou para obter o conhecimento, para registrar esse conhecimento acerca dos fatos envolvendo a vida e o ministério de Jesus. Mas no nosso próprio manual, essa comparação que eu fiz entre Miqueias e Lucas é feita entre Lucas e Paulo. Aqui, onde estamos vendo na página 227. Deus impulsionou Lucas com a necessidade de pesquisar e investigar todas as narrativas. Foi onde eu parei para falar dessa questão da preservação da transmissão oral, né? Todas as narrativas feitas por testemunhas oculares, a maior parte dessas narrativas, com certeza, eram narrativas orais e não escritas. E investigar, feitas por testemunhas oculares sobre a vida de Jesus, a fim de que pudesse escrever
de maneira bem ordenada. Já Paulo, com frequência, escreveu a fim de responder perguntas feitas pelas igrejas. Então, enquanto Lucas parte aqui de um impulso de Deus que o move a uma pesquisa, Paulo escreveu muitas vezes a fim de responder perguntas que lhe eram feitas pelas igrejas. Então, são causas diferentes que levaram os escritores bíblicos por direção, por inspiração a escrever o que escreveram, segundo a vontade de Deus, para a edificação da sua igreja, para a salvação dos perdidos e para o louvor e glória do seu nome. Independente da diversidade de métodos, de formas que culminaram com o registro inspirado da revelação, que hoje nós chamamos de escrituras de Bíblia, a revelação especial de Deus. No entanto, tudo quanto foi escrito, ou tudo quanto os escritores escreveram, assim o fizeram movidos pelo Espírito Santo que os inspirava. Amém. Glória a Deus por isso. Duas porções das Escrituras em o Novo Testamento fornecem uma valiosa compreensão sobre a inspiração do Espírito aos Escritores Sagrados. A primeira, citada aqui, é 2 Timóteo 13,16, onde afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, também, que nos diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana ou por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. A partir do... segue-se afirmando que os próprios autores sagrados falam frequentemente sobre como eles mesmos, os outros escritores sagrados, foram movidos pelo Espírito. Eles referem-se a isto, asseverando que Deus lhes falou. Eis alguns exemplos destes muitos, dentre os muitos que há na Bíblia. E aqui nós temos citações em Êxodo 17, 14, Isaías 43, 1, Jeremias 11, 1, Amós 1, 3, 6 e 9, 1 Coríntios 14, 37, 2 Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Tudo isso, todos esses textos, reforçando o fato de que os próprios autores bíblicos, escritores sagrados, escritores bíblicos, eu gosto mais de usar o termo escritores, porque o autor, o supremo autor da Bíblia é Deus. Eu acredito que muitos, em vez de usar autores sagrados, preferem escritores, porque os escritores receberam do autor. Percebe? A comunicação do conteúdo foi dada por inspiração, a direção não é motivo também de se apegar e de que isso resulte numa discussão do termo autores sagrados ou escritores sagrados. Eu prefiro usar escritores, né? Se alguém usa autores sagrados, mas considerando, claro, que o autor soberano é quem esteve na direção e orientação de todas as coisas, como eu disse, não é motivo de se apegar a muito discutir esses detalhes. Então, eu sigo aqui o comentarista, o escritor do manual, que usa o termo escritores sagrados. Os escritores sagrados foram movidos pelo Espírito. E
O que vai aparecer agora, o que gostaria de colocar agora, que vai sequenciar com o próximo assunto a comentarmos, que são as evidências da inspiração, é que quando nós estudamos sobre as evidências da inspiração da Bíblia Sagrada, das Escrituras, a questão das evidências, as evidências geralmente são classificadas de evidências internas e evidências externas. Evidências internas são aqueles fatos, aqueles registros, aquelas informações, aquelas questões que nós encontramos na própria Bíblia que testemunham da sua inspiração. As evidências externas são fatos, são informações, são questões fora da Bíblia que testificam da inspiração da Bíblia. A partir de então, a partir desse momento que nós vamos falar sobre evidências da inspiração, a cada evidência eu vou destacar, para que isso fique muito, muito claro, o que é uma evidência interna daquilo que é uma evidência externa. Por exemplo, nós acabamos de falar de evidências internas, quando declaramos que os próprios autores sagrados falam frequentemente sobre como eles mesmos ou os outros escritores sagrados foram movidos pelo Espírito. Então isso é uma evidência interna. Dentro da própria Bíblia, escritores sagrados atestam da inspiração daquilo que eles mesmos escreveram, ou atestam da inspiração daquilo que outros escritores escreveram. Então isso esse registro que encontramos na própria Bíblia, onde os próprios autores, aqui percebe que eu falava que o escritor do manual usa escritores sagrados, mas também ele usa autores sagrados. Como eu falei, eu gostei de dar destaque a isso, porque, como eu falei, alguns preferem usar escritores com maior frequência, como é o meu caso, outros preferem usar autores sagrados e outros, intercaladamente, usam autores sagrados ou escritores sagrados. Não há problema. É uma questão mais de preferência pessoal, tá ok? Então aqui nós temos evidências internas, quando esses autores ou escritores sagrados escrevem testemunhando da inspiração daquilo que eles escreveram ou de que outros escreveram. Avancemos para a questão de evidências da inspiração, a partir da página 229 e 230, onde nós vamos ter alguns exemplos, ou a confirmação das escrituras do Antigo Testamento, começando pelo Antigo Testamento. Façamos agora um exame das evidências da inspiração das Escrituras, considerando 3 fatos de suma importância. Primeiro, 3 fatos, que são a confirmação das Escrituras do Antigo Testamento por Jesus, o cumprimento das profecias bíblicas e a unidade dos temas bíblicos. Pronto, aqui nós temos um exemplo. Quando nós lemos aqui sobre que Jesus confirmou o Antigo Testamento, nós temos uma evidência interna. Nos evangelhos, essa confirmação de Jesus é dada pela maneira como ele cita as Escrituras, muitas vezes fazendo menção delas como se cumprindo como promessas ou profecias do Antigo Testamento que se cumprem na sua pessoa. Então nós temos o caso aqui onde Jesus assevera que as Escrituras permanecem para sempre, onde ele afirma que as Escrituras testificam a seu respeito, e também Jesus corroborou a autoridade do Antigo Testamento ao citá-lo em diversas ocasiões. Então todas essas falas de Jesus são evidências internas da inspiração das Escrituras, e aqui é Jesus confirmando a inspiração e a autenticidade
e a infalibilidade das Escrituras do Antigo Testamento. O segundo ponto aqui, tratando sobre evidências da inspiração, afirmam sobre o cumprimento das profecias bíblicas. Nesse caso, o cumprimento das profecias bíblicas pode se enquadrar como uma evidência da inspiração, uma evidência interna, uma evidência da inspiração das Escrituras interna ou externa. O cumprimento das profecias é uma evidência interna quando se tratam de profecias que a própria Bíblia registra o seu cumprimento. Como, por exemplo, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. O registro, o Evangelho registra, através desses fatos, dessas narrativas, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento que falavam, que apontavam para o nascimento, para o ministério, para a morte, para a ressurreição de Jesus. Então, nesse caso, a profecia bíblica é uma evidência interna. O cumprimento dessa profecia, dessas profecias, é uma evidência interna da inspiração das Escrituras. A profecia bíblica se torna uma evidência externa quando se relaciona a profecias que estão se cumprindo agora, que não se cumpriram nos dias de Jesus nem nos dias dos apóstolos, mas que se cumpre na medida que os anos vão se passando. Por exemplo, uma grande evidência da inspiração das Escrituras, evidência externa, é essa multiplicação da iniquidade, a falta, a multiplicação das guerras, dos conflitos, das pestes, essa multiplicação, essa intensificação da incredulidade, de tudo de ruim que a gente vê, é uma evidência externa da inspiração das Escrituras relacionadas à profecia bíblica. E eu creio que uma das grandes evidências externas da inspiração das Escrituras relacionadas à profecia bíblica será o arrebatamento da igreja. Agora, aqueles que ficarem por ocasião do arrebatamento vão ser muitos, porque a incredulidade vai permanecer após o arrebatamento. Certamente, narrativas, hoje um termo do momento é a narrativa. Narrativas vão ser criadas para justificar o arrebatamento da igreja, mas sem dúvida o arrebatamento da igreja será uma grande evidência externa da inspiração das Escrituras, e tudo o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja estará cooperando como testemunho de evidência externa, de prova da inspiração das Escrituras por meio do cumprimento de profecias bíblicas. Ok? Então, gostaria de citar, para avançarmos, outras, de fechar a questão da evidência interna, porque o terceiro ponto aqui no estudo sobre a evidência, ou as evidências da inspiração bíblica, o terceiro ponto fala sobre a unidade dos temas bíblicos. A unidade dos temas bíblicos é outra evidência interna da inspiração das Escrituras. A unidade manifesta pelo fato de que cerca de 40 autores diferentes escreveram por um período de aproximadamente 1.600 anos, apresentando um tema predominante, um sistema doutrinário único, um único padrão moral, um único plano de salvação, um único plano divino para os séculos, como os livros se completam entre si. Apesar dos livros da Bíblia serem tão diferentes, porque a Bíblia contém gêneros literários diversos, como os gêneros literários nós encontramos na Bíblia narrativas, poesia, história, sabedoria, literatura apocalíptica,
literatura epistolar. Então nós temos vários gêneros literários na Bíblia que torna os textos bíblicos, os livros da Bíblia tão diferentes em função exatamente dessa diversidade de gêneros literários, mas mesmo assim a Bíblia mantém a sua unidade, e essa unidade em todos esses aspectos é uma evidência interna, mais uma evidência interna da inspiração das Escrituras. Agora, outras evidências externas, fora as profecias bíblicas, que poderíamos acrescentar aqui, da inspiração das Escrituras, geralmente é provada pela arqueologia, ao encontrar objetos, placas e documentos que comprovam o registro histórico de lugares, eventos, pessoas, etc. E, sem dúvida alguma, a arqueologia coopera como uma evidência externa. Os achados arqueológicos cooperam como evidência externa da fidelidade, da autenticidade, da verdade e da inspiração das Escrituras. Outra evidência interna tem a ver com o que a Bíblia e com o que a palavra de Deus operou e opera na nossa própria vida, transformando-nos, resgatando-nos da nossa vã maneira de viver. De que forma, ao lermos a Bíblia, nós temos o testemunho do Espírito em nosso coração sobre a autenticidade das Escrituras e o poder, repito, o poder das Escrituras, o seu poder transformador, o seu impacto em nós. São evidências internas, evidências externas também, o que a Bíblia opera em nós, o testemunho que podemos dar acerca disso. Então, essa lista de evidências externas, ela se alonga, mas é caso a ser estudado e tratado na continuidade, em vossas pesquisas, em vossas leituras e na continuidade dos estudos teológicos sobre a Bíblia, sobre bibliologia. O texto de número 3 do nosso manual vai tratar sobre a exclusividade das Escrituras. E sobre exclusividade das Escrituras, quando falamos sobre exclusividade das Escrituras, queremos dizer que a Bíblia é a completa, suficiente revelação que Deus faz de si mesmo, completa e suficiente revelação que Deus faz de si mesmo. A Bíblia não precisa de muletas, de complementos de natureza alguma para ser o que é, para cumprir o propósito para a qual existe. O término da revelação divina. Eu penso, e é importante colocar uma coisa aqui para se entender com maior clareza o que nós temos no nosso manual. Enquanto palavra revelada de Deus, a Bíblia detém exclusividade. Ou seja, é a completa e suficiente revelação que Deus faz de si mesmo. Revelação inspirada, com base em tudo aquilo que já vimos introdutoriamente sobre revelação. Nenhum outro livro tem a mesma natureza, o caráter, o propósito que a Bíblia tem. Livros podem nos ajudar no estudo da Bíblia, mas nenhum livro, por bom que seja, por contribuição que nos dê para o estudo da Palavra de Deus, estará no mesmo nível da Bíblia Sagrada. Livro algum. Livro algum acrescenta, pode ter o direito, livro e consequentemente autor algum, de afirmar
que é uma continuidade, uma complementação da revelação divina, não. A revelação divina já foi... a revelação divina, a revelação especial de Deus, através das Escrituras, essa revelação já foi consumada. Ela se tornou completa. O que nós podemos crescer, nos aprofundar, saber mais, mas sempre sobre o que já foi revelado. Então não se trata de revelação de novas verdades. Se trata de aprofundamento e de conhecimento maior acerca das verdades já reveladas. Ok? A Bíblia não precisa de complementação nesse sentido de novas revelações, de fatos novos que Deus está aqui ou ali inspirando alguém para escrever, ou de coisas que não apareceram, que não estão no registro registradas na Bíblia, mas que foram daquela época e que agora alguém alega descobrir e afirmar que Deus mandou que escrevesse com a mesma autoridade da Bíblia. Não, não. Se isso acontecer, não deem crédito a isso, porque a Bíblia é suficiente. É a completa e suficiente revelação que Deus faz de si mesmo. Ok? Então, o término da revelação divina. A revelação divina, ela se deu como um processo. Nós temos aqui citações e trechos do Evangelho de João, onde fica claro, nas palavras de Jesus, em João 16, 12 a 15, que aquilo que ele estava ensinando para os apóstolos, por ocasião do seu ministério, era parte do que ainda seria, do que eles ainda receberiam, e receberiam do Espírito, para, ao receber do Espírito, junto com o que já tinham recebido de Jesus, serem inspirados para escrever o que escreveram. Ok? Então, houve um processo, aqui estão, tanto o Antigo como o Novo Testamento, houve um processo, a revelação de Deus, ela é chamada de progressiva, porque há um processo envolvido, onde gradativamente, a seu tempo e da sua forma, o Senhor vai concedendo e orientando os escritores da Bíblia, concedendo o que escrever, orientando nesse processo, na metodologia daquelas formas que vimos, e a cada etapa do processo, novas verdades vão sendo comunicadas ou ampliadas, até que se fecha o processo do Antigo, se entra no Novo. Jesus aprofunda verdades do Antigo Testamento, amplia, interpreta de forma correta ou mais ampla em relação, por exemplo, aos religiosos da sua época, faz novas afirmações a partir daquilo que veio fazer e revelar acerca do Pai. Então, novas verdades vão sendo postas, antigas vão sendo ampliadas, até que se conclui esse conteúdo, essas informações, essa revelação é concluída,
e dentro desse processo para, após sua conclusão, ser registrada. E aí, quando ela é registrada, quando ela é escrita, nós vamos preparar vocês para o texto 4 que trata sobre o cânon. Quando ela é escrita, e esse processo de escrita vai gerar o que nós temos hoje e conhecemos como o cânon sagrado. Quando ela é escrita e passa a compor esse cânon, que é o objeto do nosso próximo estudo, o texto 4, então não há mais espaço para o que já vimos, para novas verdades ou novas revelações. Há apenas espaço para um conhecimento mais amplo e mais profundo daquilo que foi escrito, porque o Espírito Santo continua e continua nos fazendo compreender e entender a verdade revelada e registrada por inspiração. Então, não esperem, e se surgir alguém com a ideia, e já tem até surgido, de revelação complementares ou de cânon aberto. O cânon, nós vamos começar a falar sobre o cânon. A cânon aberto passa a ideia de que a Bíblia ela está incompleta. E como já vimos, não é esse o caso, não cremos assim. Página 238, o cânon da Escritura. Vamos iniciar com o conceito de cânon. Com esse parágrafo logo após o título ou subtítulo A Formação do Antigo Testamento. Chamamos os 39 livros do Antigo Testamento de cânon do Antigo Testamento. Essa palavra vem diretamente da palavra grega canon, que originalmente significa cana, canon, que originalmente significa cana ou vara. Posteriormente, veio a significar vara de medir, regra ou padrão. No que diz respeito às escrituras, a palavra cânon refere-se aos livros que foram medidos de acordo com certos critérios, satisfazendo a todos os requisitos pelo que são reconhecidos como revelação de Deus, escrita por inspiração sua. Mais uma vez, nós temos aqui mais um processo que envolveu a cooperação entre Deus e o homem. Deus e o homem trabalham juntos na produção das Escrituras Sagradas, mediante a revelação, inspiração, que dizem respeito à parte de Deus nesse processo, direção, e o registro escrito, a escrita da revelação, pelos diversos meios que, como já vimos, chegou ao conhecimento dos escritores. Então, há uma cooperação entre Deus e o homem aí, e também uma cooperação entre Deus e o homem no processo de formação ou reconhecimento daquilo que foi classificado como escritura, e escritura, obviamente, oriunda da inspiração divina. Então, o próprio processo de análise, de avaliação, de investigação, de comparação entre os diversos escritos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tanto a formação do Antigo como a formação do Novo Testamento, com a presença daqueles diversos livros do Antigo Testamento, com os diversos escritos do Novo Testamento, diversos escritos do Antigo, diversos escritos do Novo,
o processo de juntar esses livros, de selecionar, que gerou, que formou o Antigo Testamento, esse cânon do Antigo, que formou o Novo Testamento, esse cânon do Novo. Nesse processo trabalharam os homens com seus critérios de observação, de avaliação, de testagem, de comparação e com certeza Deus guiando e orientando-os, porque esses processos foram feitos debaixo de oração, não apenas de, de metodologia, mas uma metodologia, critérios, padrões a serem observados, realizados e feitos debaixo de oração e temor a Deus. Vamos falar sobre isso, sobre metodologia, oração, daqui a pouco, quando nos voltarmos para a questão da interpretação das Escrituras. Então, queridos, Deus, eu não tenho dúvida alguma que Deus também esteve presente no processo, orientando, controlando, guiando por sua providência o processo de canonização das Escrituras, gerando ao final desse processo o Antigo Testamento. Vocês têm aqui o registro de como se deu de forma introdutória o processo, o Novo também, culminando com o que nós temos hoje, a nossa Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar na página 240 alguns critérios estabelecidos que cooperaram para o reconhecimento, e aqui com ênfase no processo de canonização dos livros do Novo Testamento, já falando aqui sobre o Novo Testamento. Na questão do Antigo, na página 238, vocês vão se deparar com uma hipótese muito forte sobre esse processo de canonização dos livros do Antigo Testamento, ok? Onde questões bastante interessantes são aqui colocadas e dignas de serem investigadas e analisadas e de serem cridas. Na página 200, eu estava procurando aqui na página 239, nós lemos lá em cima que as evidências que nos foram dadas pelo historiador judeu Flávio Joséfo, em 95 d.C., indicam que os livros do Antigo Testamento foram reunidos sob a direção de Esdras e dos membros da grande sinagoga no século V a.C. Esse é um tema, como outros, onde eu sempre pontuo e coloco, que são dignos de uma ampliação em termos de investigação e pesquisa sobre as diversas hipóteses no que diz respeito a como se deu o processo, como cada geração do povo de Deus no Antigo Testamento preservou e como Deus trabalhou na preservação desses livros para, segundo essa hipótese, Esdras, por fim, reuni-los com membros sob a direção de Esdras e de membros da grande sinagoga para a sua forma final enquanto cânon sagrado. Então há muito o que ver, já perceberam o que se conhecer, o que se observar, o que se analisar, tanto em relação
ao Antigo como ao Novo Testamento no que diz respeito à formação e à canonização desses livros e aos critérios que estiveram norteando todo esse processo. Alguns desses critérios estão aí na página 245, 240, melhor colocando, em relação ao Novo Testamento, que envolveu a apostolicidade dos livros, conteúdo espiritual, exatidão doutrinária, o uso corrente, inspiração divina e alguns outros que não estão nessa lista, mas que também foram utilizados, que fazem parte de um estudo mais amplo, mais aprofundado sobre o tema. A título de informação para vocês, foi no ano 367, através de Atanásio, bispo de Alexandria, numa carta, numa epístola que ele escreveu sobre a Páscoa, epístola festiva anunciando a data da Páscoa, em 367, é sua 39ª epístola, que aparece pela primeira vez os 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento listados num único documento. Antes de Atanásio, esses livros tinham sido citados em diversos escritos do período patrístico, pelos pais da igreja, mas em Atanásio, os 27 livros do Novo Testamento são listados, não na ordem que nós temos no nosso Novo Testamento hoje, mas todos estão lá nessa 39ª epístola de Atanásio. E como na página 241 nós lemos, foi de maneira mais formal no concílio de Cartago, que um grupo de líderes eclesiásticos esse grupo anunciou em 397. Ou seja, 30 anos após Atanásio listar numa epístola, que o cânon das Escrituras no Novo Testamento era composto dos 27 livros que figuram atualmente em Novo Testamento. Aquele concílio apenas confirmou o que já era plenamente evidente para todos os crentes orientados pelo Espírito Santo. Ok? Foi uma confirmação apenas do que já era evidente. Continuamos nessa riqueza de estudos sobre a Bíblia na página 241, riqueza ainda que é de caráter introdutório, mas uma riqueza, falando aqui sobre o caráter fidedigno dos manuscritos. Já citamos que há várias evidências externas que comprovam a veracidade e a fidelidade do texto bíblico. E aqui ganha destaque algumas colocações que também serão estudadas de forma mais aprofundada, por exemplo, em obras e em disciplinas que tratam sobre crítica textual. Crítica no bom sentido, crítica no sentido de uma análise minuciosa de algumas questões sobre as Escrituras, as quais não podemos ignorar, mas que em nada comprometem a sua fidelidade, a sua autenticidade, a sua inerrância, a sua infalibilidade, a sua inspiração. Nós não temos, conforme vocês vão poder ver aqui no texto da página 41, nós não temos, até então, nenhum manuscrito original, não temos nenhum deles disponível, nenhum deles foram encontrados. Originais, nós falamos daqueles manuscritos, daqueles textos que saíram da mão dos autores bíblicos ou dos seus amanuenses, daqueles que escreveram, nenhum texto que saiu da mão daqueles que escreveram originalmente as Escrituras. O que nós temos são cópias ou fragmentos que foram preservados, e essas cópias, nelas geralmente são encontradas pequenas diferenças entre
uma cópia e outra, mas que quando estudamos, como já citei, a crítica textual tanto do Antigo como a crítica textual do Novo Testamento, nós vamos de forma clara ter o conhecimento de que a doutrina bíblica em nada é comprometida com essas pequenas diferenças que por vezes são diz respeito a um número, a questão de uma quantidade ali, a um registro histórico que a princípio parece haver uma discrepância de um livro para outro no registro histórico, uma palavra que por vezes num manuscrito e outro é trocada, mas que essas e outras variações, um artigo, uma preposição, um adjetivo, até um substantivo que varia entre um manuscrito e outro, mas que em nada compromete a doutrina. Não temos aqui o espaço nem a condição, em termos ainda de proposta, nesses estudos introdutórios, de adentrar, de aprofundarmos nessa questão. E vocês se depararão com isso no avanço dos estudos teológicos, mas desde então, claro, podendo consultar obras que tratam sobre a crítica textual, obras sérias, evangélicas ortodoxas que tratam sobre a questão, não aquelas que usam a crítica dos textos bíblicos para colocar em dúvida a sua autenticidade e inspiração, mas aquela crítica séria, ortodoxa e coerente, que contribui para o estudo da palavra de Deus e que revelam, mais uma vez afirmo, como afirma o nosso manual, que nenhuma dessas diferenças textuais nas cópias compromete a doutrina, compromete a revelação divina. Quanto mais descobertas vão surgindo, mais autenticidade, mais comprovação da fidedignidade dos manuscritos bíblicos, mais confirmação, mais fidedignidade e certeza vai se tendo. Além daquela certeza que o próprio Espírito, essa certeza subjetiva posta em nós pelo Espírito, vai sendo confirmado pelas certezas objetivas oriundas das descobertas recentes dessas antiguíssimas cópias do texto bíblico. Aqui temos alguns casos como as encontradas perto do Mar Morto. Por fim, quero ler, ainda na página 241, antes de caminharmos para a questão da interpretação das Escrituras, que os resultados de toda essa erudita investigação assegura-nos que dispomos de textos inteiramente dignos de confiança. Esses estudos indicam que os textos que atualmente temos em hebraico e em grego são praticamente os mesmos textos, os mesmos que os textos originais chamados autógrafos, e que todas as doutrinas do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão intactas. Deus, o inspirador dos escritos de sua revelação aos homens, tem-nos preservado através de muitas gerações. Tem-nos preservados através de muitas gerações. Podemos ter toda a confiança de que a nossa Bíblia é a palavra de Deus. Amém por isso. O texto de número 5 trata sobre a interpretação das Escrituras. Para uma boa exposição e entendimento, para uma boa exposição das Escrituras, o seu entendimento é necessário. A interpretação precede a exposição. A Bíblia precisa ser lida e interpretada para ser ensinada, para ser pregada, para ser exposta. Uma boa interpretação
deve seguir e observar algumas questões que não podem ser negligenciadas. Nós precisamos, de início aqui, deixar muito claro que existem passagens bíblicas mais fáceis de serem interpretadas e outras mais difíceis de serem interpretadas. Existem passagens bíblicas mais fáceis e mais difíceis, e a própria Bíblia fala sobre isso. Eu vou aqui deixar um texto que revela-nos com clareza que há porções da Bíblia que são mais claras e por isso mais fáceis de serem interpretadas, e porções da Bíblia que não são tão claras e por isso mais difíceis de serem compreendidas ou interpretadas ou de interpretadas e compreendidas. Na sua segunda epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, nós vemos isso de forma clara. Vou ler sem maiores comentários. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, nós lemos o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e, igualmente, as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro aqui, no versículo 16, nos escreve que entre as epístolas de Paulo há alguns pontos difíceis de entender. Ora, se há pontos difíceis de entender, é preciso cautela, cuidado e prudência na leitura e interpretação desses pontos, para que nós não interpretemos esses textos de forma errada e, interpretando de forma errada, preguemos e ensinemos de forma errada. A exposição, como já falamos, a exposição mediante o ensino, a pregação, ou o escrever sobre a Bíblia, sobre textos bíblicos. Então a exposição escrita ou falada das Escrituras depende da interpretação. Uma boa exposição escrita ou falada das Escrituras depende de uma boa interpretação. Problemas na interpretação, problemas na exposição das Escrituras. Nós temos aqui mais um subsídio teológico, a partir da página 243, como interpretar corretamente a Bíblia, sempre lembrando que os subsídios desse manual foram produzidos pelo nosso querido pastor, mentor e amigo Claudionor de Andrade, e pastor Claudionor de Andrade, que é conselheiro bíblico da nossa querida ETAD e das edições Bernard Johnson. Então, aqui vocês vão encontrar também, como subsídio, orientações muito práticas, importantíssimas, sobre o processo de interpretação das Escrituras Sagradas, uma regra áurea, um princípio basilar no processo da interpretação bíblica, é que as Escrituras interpretam as Escrituras. Aqui na página 244 nós vemos isso da seguinte maneira: qualquer passagem individual das Escrituras deve ser analisada e interpretada à luz do ensino de toda a Bíblia sobre aqueles assuntos presentes naquela passagem. Se aprendermos e aplicarmos este princípio, isso é um princípio, então edificaremos o nosso entendimento bíblico sobre um sólido fundamento. Não podemos alicerçar a nossa vida e as nossas ações sobre um texto isolado das Escrituras. Se não seguirmos este princípio, poderemos cair em sérias dificuldades. Além da observação deste e de outros princípios,
no processo interpretativo ou hermenêutico. Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Aqui, quando sempre for citada, no estudo teológico, a hermenêutica diz respeito. Existe a hermenêutica bíblica e a hermenêutica não bíblica. Hermenêutica é interpretação, que em relação à Bíblia é hermenêutica bíblica, mas a hermenêutica são princípios e métodos que se aplicam também a outras áreas do saber, como a área jurídica. Existe a hermenêutica jurídica e etc, etc. No nosso caso, a hermenêutica bíblica, porque se refere a princípios e métodos utilizados para a interpretação da Bíblia Sagrada. Então, esse processo interpretativo envolve a observação de princípios que devem ser considerados como esse que acabamos de ver. A Escritura interpreta a Escritura. Em razão da diversidade de gêneros literários já citados, existem métodos no plural, que associados a princípios como este que nós vimos, e a recursos de suporte adequados, como livros que tratam sobre usos e costumes dos tempos bíblicos, dicionários bíblicos, gramáticas, etc. Então, princípios a serem observados, como este que nós vimos, métodos apropriados, recursos literários adequados e, acima de tudo, e corroborando com isso, a dependência do Espírito Santo, mediante uma constante disposição e atitude de oração, temor e tremor a Deus, cooperam para boa interpretação bíblica. Essas questões aqui pontuadas são tratadas de forma ampla numa disciplina chamada hermenêutica, já citada aqui por mim, que de forma específica lida com a interpretação da Bíblia, tratando esses pontos de forma muito ampla e profunda. Então, a interpretação da Bíblia é uma questão que devemos cuidar, primar e zelar, porque através da interpretação, distorções podem acontecerem, equívocos podem acontecerem quando há um descuido, ou certezas, convicções e ensino correto, pregação correta vão surgir da correta interpretação. Correta interpretação, correta exposição das Escrituras. Correta interpretação, correto entendimento, correta exposição das Escrituras Sagradas. Texto de número 6 fala-nos sobre a autoridade das Escrituras, e com esse texto nós concluímos a presente lição, essa introdução à bibliologia, as Escrituras, a revelação escrita de Deus. A autoridade das Escrituras, ou a sua supremacia. Que importância devemos dar no que concerne a nossa vida e a nossa vontade ao estudarmos as Escrituras? Quando essa pergunta surge, ao estudarmos as Escrituras, que importância devemos dar-lhe no que concerne a nossa vida e vontade? A Bíblia, do começo ao fim, revela o querer de Deus para a nossa vida. Aprendemos, a Bíblia é a autoridade final em todas as questões de fé e conduta. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Leiam, reflitam e se alimentem da verdade contida nesta e em todas essas passagens e referências aqui citadas. A palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. A palavra de Deus ocupa o lugar central de cada aspecto de nossa vida, ou deve ocupar o lugar central.
quando afirmamos que a palavra de Deus é a verdade, com base em João 17:17 e tantos outros textos bíblicos, e junto com isso, afirmamos que a palavra de Deus deve ocupar o lugar central de cada aspecto de nossa vida. Essa verdade de Deus, associada à centralidade dessa verdade em nossa vida, deve ser algo do qual não devemos descuidar, que devemos cuidar e preservar. Porque sim, essa autoridade das Escrituras, ela deve manifestar-se não apenas em forma de declaração, em forma de convicção, mas em forma de prática, de encarnação dessa verdade, de concretização dessa verdade, de ação com base nessa verdade. Dessa forma, queridos, se conclui, conforme lemos no final da página 247, que é extremamente importante, pois, que haja um são ensinamento bíblico, ensinamento sadio em nossas igrejas, pois um ensino saudável das Escrituras produz vidas saudáveis. Fomentemos no coração dos crentes o amor ao estudo sistemático da palavra de Deus. Não apenas ao estudo, mas ao estudo sistemático, organizado, ao estudo da palavra de Deus por meio de todas as formas, em todos os lugares. O estudo da palavra de Deus no culto de ensino, o estudo da palavra de Deus na escola dominical, o estudo da palavra de Deus nas escolas bíblicas de obreiros e líderes, o estudo da palavra de Deus em escolas teológicas, como a nossa querida ETAD, o estudo sistemático dessa palavra de Deus em todos os espaços possíveis, por todos os meios possíveis, de todas as formas possíveis, estudo sério, ortodoxo. Devemos fomentar isso. As pessoas devem reunir-se na casa de Deus não por causa de eventos ou por causa de personalidades, não em razão necessariamente e primariamente e até exclusivamente de quem vai pregar ou ensinar, mas por amor à própria palavra. Que tomemos consciência disso num tempo tão difícil como o que vivemos, onde o evento em si e as personalidades presentes no evento estão se tornando a motivação dos nossos encontros na casa do Senhor, na casa de Deus aqui de forma metafórica, mas no lugar de reunião da igreja. Que as nossas reuniões sejam movidas por amor à palavra, por amor a Deus, por amor à sua palavra, e que não nos desviemos disso, colocando outras coisas, priorizando outras coisas, como o próprio evento em si e as personalidades presentes, caindo na idolatria, porque isso é também idolatria. Que o amor à sua palavra, que o amor a Deus e a sua palavra esteja sempre presente em nossa vida, em todo o tempo, para a glória de Deus. Concluímos aqui a nossa introdução, esse estudo introdutório às Escrituras Sagradas, agora aguardamos o nosso próximo encontro, a nossa própria aula, onde estaremos estudando a lição de número 9. Ao término de cada aula dessa, como me sinto edificado. Porque enquanto me coloco como canal de Deus para a vossa edificação, sou edificado.
enquanto busco cooperar com Deus para o vosso crescimento, cresço também pela graça de Deus. Grande abraço, que o Senhor continue nos abençoando. E, como já falamos, até o próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.